Bom dia, terceiro ano. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Vamos começar nossa língua portuguesa dessa semana. Hoje teremos uma revisão de conteúdos, certo? Sei que não temos ainda muitos conteúdos, mas já temos o que revisar. E aí, então, vamos dar uma olhadinha nos dois primeiros assuntos. O primeiro assunto está na página 10, o outro assunto na página 22. Vou escolher alguns pontos importantes. Um será um resumo por completo, basicamente, e o outro vou escolher um ponto que eu achei que ficou um pouco mal explicado ou mal entendido, né? Vamos assumir talvez a culpa nós dois. Quando eu falo nós dois, sou eu professor e vocês aluno. Então, talvez eu não tenha explicado tão bem ou talvez vocês não tenham também entendido legal por falta de atenção, por algum motivo. Então, de qualquer forma, vamos dar uma reforçada com o objetivo de aprimorar o aprendizado, o conhecimento, para que vocês não tenham dificuldades nas avaliações. Vamos lá? Então, pessoal, o primeiro assunto que vamos recordar é a avaliação linguística. O que é avaliação linguística? São todas as mudanças que nós podemos ocasionar e podem ocorrer na língua portuguesa, a depender, por exemplo, de uma região, a depender de uma situação comunicativa, a depender da importância daquele momento comunicativo, ou da idade, ou do sexo que a pessoa é homem tem uma linguagem, mulher pode ter outra linguagem. Então, todas essas mudanças que ocorrem na língua portuguesa é um estudo da variação linguística, certo? A língua mudou, ela variou. Mas para classificar, para identificar, foram criados alguns termos. Por exemplo, variações diatópicas. Ela ocorre em função do lugar geográfico. Então, a variação diatópica é aquela variação regional. A variação geográfica, aquela que você muda ou percebe as mudanças de linguagem de uma cidade, de um estado ou de uma região do nosso país. Por exemplo, acontece com o pão. O pão francês também é chamado de pão cacetinho ou pão de sal. Qual termo você utiliza? Talvez você saia daqui de Salvador e vá para a região sul do país e peça R$ 5 de pão cacetinho ou de pão de sal. E alguém acha estranho. Talvez lá seja comum pão francês. Então vocês percebem essas diferenças na linguagem. Acontece também com a mandioca, macaxeira, tangerina, mexerica, também acho que bergamota, pipa e papagaio. A mesma pipa aqui é o papagaio, por exemplo, em São Paulo. Esse eu sei que lá em São Paulo. Acontece também com o geladinho, né? Nós temos aquela questão do sacolé, do geladinho, din-din e vários outros nomes que recebe ao redor do Brasil. Então a mesma coisa recebe nomes diversos a depender da região. Isso é a variação diatópica. A variação diastráticas, elas ocorrem em relação à diversidade de classe social. A diferença na linguagem entre as pessoas que são escolarizadas e as que não são ou são baixa. Tem uma escolarização baixa. Por exemplo, você é um aluno do terceiro ano do ensino médio. A sua linguagem já tem muita qualidade. Você tem uma boa linguagem. Você se expressa bem, se comunica bem. Porque você recebeu já uma boa escolarização. Falta pouco para você dizer que tem o ensino médio completo. Mas tem pessoas que, por questões sociais ou socioeconômicas, por necessidade realmente, pararam na sétima série, na oitava série, e essas pessoas têm uma baixa escolarização. Ela tem aqueles que nem sequer foram escolarizados. Então essas pessoas podem falar, como por exemplo, a palavra problema, e falar diversas vezes. Eu tenho um problema para resolver, eu estou com um problema sério, aquilo ali pode até te incomodar porque você recebeu uma escolarização e conhece a pronúncia correta. Mas aquela pessoa ela pertence a uma variação linguística por uma questão social, uma questão econômica, e por isso ela fala daquela forma. Isso tem que ser respeitado, certo? As variações diafásicas ou estilísticas ocorrem em relação às modalidades expressivas da língua. Diferenças na linguagem utilizadas em diversas situações comunicativas. Aí traz o exemplo de um juiz que pode ter uma linguagem jurídica no seu ofício, sempre fala, usa os termos jurídicos, mas no seu dia a dia, na hora que está no seu momento com amigos, ele não utiliza essa linguagem. Isso pode ocorrer com todo mundo, ocorre com todo mundo. Até mesmo eu que sou professor, talvez você me encontre em um momento descontraído e perceba que meu jeito de falar é diferente, que eu utilizo palavras que eu não costumo utilizar em sala de aula, e aí você vai perceber que naquele momento eu estou descontraído, naquele momento eu estou à vontade,
Naquele momento eu abri mão da minha norma culta, da minha língua padrão, e estou utilizando minha linguagem coloquial, estou utilizando um estilo diferente. Por isso que é variação estilística. Todo bom falante da língua portuguesa, ele tem pelo menos dois tipos de linguagem. A linguagem culta, aquela que ele aprende na escola, daquele que foi escolarizado e que ele reconhece o momento de utilizar. E também tem uma linguagem mais despojada, a linguagem mais coloquial, aquela que ele talvez use em casa, que ele use com o irmão, que ele use em um grupo de amigos. Então, todo falante tem dois estilos, pelo menos, dois estilos de língua portuguesa. Acentuação gráfica, pessoal, é o assunto daquela questão que eu te falei, né? Que talvez tenha ficado mal explicado ou faltou um pouquinho de foco, porque eu percebi que na questão da vogal e semivogal gerou alguma dúvida, né? Algumas pessoas parecem que já ouvi falar disso, mas eu não tinha noção. Então eu vou dar uma reforçada com o objetivo de qualificar o aprendizado, certo? Então quem ainda ficou na dúvida, ou agora que eu toquei de novo no assunto, viu a mente assim e disse, ih, rapaz, isso mesmo, a gente estudou isso. Então, vamos lá. A questão da vogal e da semivogal são as vogais, aquelas amiguinhas que você aprende. A, E, I, O, U, certo? A diferença para classificar como vogal ou semivogal está na tonicidade, ou seja, na fonética. Quando a vogal é pronunciada com som forte, ela é chamada de vogal, isso dentro da fonética. Quando ela é pronunciada mais fraca, ela é chamada de semivogal. É o que acontece, por exemplo, com a palavra caixa. Caixa, o A é mais forte que o I. Então, o A é classificado dentro da fonética como uma vogal e o I como uma semivogal, porque ela tem um som mais fraco, certo? Isso é o ditongo. Mas o que eu quero é o hiato. A regra de acentuação se aplica nesse caso ao hiato. O hiato é o encontro de duas vogais. Pronto. Encontro de duas vogais. Então, as duas são pronunciadas fortes, certo? As duas terão força. O hiato será acentuado quando as vogais I e U tônicas fortes estiverem sozinhas na sílaba, formando hiato com a vogal anterior. Então, eu tenho caída, botou dois acentos aqui, certo? Aqui não tem esse acento no A, não. Caída, e tenho também a palavra saúva. Na hora da separação, a vogal I e a vogal U ficam sozinhas. Elas ficam sozinhas. No que elas ficam sozinhas, isso é meu hiato. Mas por que ficou sozinha, professor? Por que eu não posso colocar esse IK e esse UK, formando assim duas sílabas somente? Porque são duas vogais, as duas têm um som forte. Elas se repelem. Elas precisam ficar sozinhas, certo? É diferente de separar a palavra leite, a palavra caixa, a palavra baixo. Ali você tem uma forte e uma fraca. Então elas ficam juntas. Mas no caso de elas serem vogais pronunciadas com força, elas ficam separadas. E isso constitui o hiato. E quando é que o hiato é acentuado? Quando tem o I e quando tem o U. Ok? E o que é a tonicidade? O que é tonicidade? Tonicidade são as sílabas que são pronunciadas com a maior intensidade, maior força. Isso não tem a ver com acentuação somente, não. A palavra pode estar acentuada ou não, certo? Aí isso aqui é importante para todas as outras regras. A regra da oxítona, a regra da paroxítona, a regra da proparoxítona. Não adianta entender a regra se você não consegue identificar o que é uma sílaba tônica. Sílaba tônica é aquela que você pronuncia com mais força. Você precisa falar a palavra e perceber aquela sílaba que você usa uma maior intensidade ou que você prolonga um pouquinho no momento que você fala ela, certo? Isso aqui é importante porque nem toda palavra tem acento, mas toda palavra tem uma sílaba tônica. Toda palavra tem uma sílaba tônica, mas nem toda palavra vai ter acento. Quando tem acento, você olha o acento e já sabe, ali é a sílaba tônica. E quando não tem, você precisa pronunciar e perceber qual é a sílaba tônica. E quando a sílaba tônica é a última, essa análise é feita de trás para frente, então é a última, é a oxítona. Quando é a penúltima, paroxítona. E quando é a antepenúltima, proparoxítona. Beleza, pessoal? A atividade para casa de vocês, página 31, 32, 33 e 34. Certo? Espero que tenha ajudado aí a clarear um pouco mais esses assuntos. Isso aí é fácil, né? Isso aí é fácil. Eu nem vou tocar na questão da ortografia, porque foi agora, semana anterior. Realmente são assuntos fáceis, certo? Mas que podem gerar dúvida. E além disso, são assuntos bons para a redação, né?
Eu quero que vocês se interessem mais pelas redações, façam com mais capricho esse ano, não façam só para ganhar o ponto ou só para dar o ok do professor lá. Façam por capricho e conversem comigo. Ô professor, essa aí eu errei o quê? Nessa aqui eu podia ter melhorado o quê? Entendeu? É bom, vai ser positivo para nós isso, vai ser positivo. Um aprimoramento esse ano, certo? Porque a redação é importante. Sempre foi importante, mas quando está no terceiro ano, se torna mais importante ainda porque pode ser um divisor de águas. Você pode conseguir uma coisa muito importante através da redação. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Muito obrigado. Até a próxima.